SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Quem nunca ficou tão estressado que não conseguiu nem executar tarefas básicas do dia a dia? O estresse afeta a nossa vida pessoal e o nosso trabalho, além da mente e do corpo, trazendo problemas até para o sistema digestório. Isso acontece muito mesmo. 20 milhões de brasileiros sofrem com azia, causada por fatores como alimentação inadequada e, em muitos casos, por estresse também. Exatamente. A pressão que tanta gente passa no ambiente de trabalho costuma afetar o quadro digestório, causando vários problemas. Hoje, o Almanac Saúde vai trazer dicas para lidar com problemas de digestão e manter a saúde em alta. Hoje, o Almanac Saúde é dedicado ao sistema digestório. Você vai ver o seu funcionamento e entender como os nossos hábitos influenciam a digestão. Vamos contar com um especialista para compartilhar informações e esclarecer dúvidas. Já a nossa repórter Mariana vai visitar uma empresa que implementou um programa voltado para a saúde digestória do trabalhador. Iniciando a nossa jornada saudável de hoje, vamos conferir um mapa do funcionamento digestório. O sistema digestório cuida dos níveis de água e nutrientes do organismo, e é na boca que esse processo complexo começa. O primeiro passo é a mastigação. Fazer isso com calma é importante, pois ajuda a produzir sucos gástricos. Ainda na boca, uma enzima da saliva começa a transformar os alimentos em substâncias menores, que chegam pelo esôfago até o estômago. Lá, os sucos gástricos agem criando uma pasta chamada quimo. O quimo vai para o intestino delgado e se mistura ao suco intestinal, bile e suco pancreático. Enquanto os nutrientes são levados pelo sangue para todo o corpo, o intestino grosso absorve água e, finalmente, a digestão termina com a eliminação do que o organismo não pode aproveitar. Para falar melhor sobre os principais problemas digestivos que afetam o dia a dia do trabalhador, eu recebo aqui no estúdio a médica Cíntia Mendes Clemente, professora de gastroenterologia da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cíntia. Obrigada. Bom, Cíntia, para a gente começar o nosso papo aqui, nós trouxemos alguns alimentos, alguns que auxiliam na digestão e outros nem tanto. Por exemplo, o pimentão, algumas pessoas dizem que se sentem mal depois de consumi-lo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós temos alguns alimentos que, ao serem ingeridos, seja o pimentão, o pepino, o repolho, no processo digestivo ele produz gases e odores e o paciente fica, com aquela digestão um pouco mais lenta e lembrando que comeu aquele alimento. Mas não necessariamente que estejam provocando doenças, mas sim que esteja deixando a digestão um pouco mais ruidosa, com gases. E o gengibre, o tomate, o pepino entrariam nisso daí, tá nesse grupo também? Bom, o gengibre é considerado um alimento termogênico, ele tem uma ajuda em alguns processos digestivos, é usado inclusive em algumas doenças, O paciente usa muito o gengibre no chá, em quadros gripais, mas com moderação. O tomate é uma fruta cítrica, então ele pode ser ingerido, por exemplo, na salada, sem ser um alimento tão indigesto. Mas um paciente que está sofrendo de gastrite, ou de uma doença do refluxo, com azia, com queimação, se ele come o molho de tomate, ele vai sentir um pouco mais de dor. As frutas cítricas, como o limão, a tangerina, a laranja, elas ajudam na digestão? Frutas, em geral, são sempre bem-vindas, Mas a preocupação do paciente ao ingerir alimentos como o limão, por exemplo, alguns pacientes acham que ao tomar um suco de limão puro, ele melhora a dor que ele está tendo, que é uma queimação. Só que ele está jogando ácido dentro do ambiente que já é ácido. Então ele tem um alívio do sintoma, mas ele está piorando a sua gastrite, piorando uma possível úlcera que ele tenha no estômago. Então não é recomendável o alimento cítrico com o estômago vazio, mas uma fruta ácida como sobremesa ou após um café da manhã, comer um pão com um copo de leite e vai comer uma fatia de mamão, por exemplo, não vai fazer tão mal para ele. E doutora, quais são as queixas e sintomas que mais aparecem no seu consultório? Eu diria para você que 70% dos pacientes vão ao consultório por conta de refluxo, doença do refluxo gastroesofágico. A queixa principal, azia. Por quê?
porque é uma coisa que atrapalha a vida do paciente. Ele está comendo, ele tem um desconforto. O principal sintoma seria a sensação de queimação retroesternal, que ele é chamado vulgazia. O paciente pode ter dor na região do estômago. Às vezes amanhã acorda no meio da noite sufocado, com tosse, com pigarro, com secreção. E é o sintoma que mais incomoda, porque ao sentir dor ele para de comer e isso leva ao médico. Eu falo que é o mais frequente, não só porque é uma doença frequente, mas porque leva o paciente a procurar ajuda médica. Eu gostaria que também você falasse um pouquinho sobre o iogurte. Por exemplo, eu sempre utilizo de manhã, no café da manhã, eu tomo iogurte. O iogurte ele pode ser contemplado como, dentro dos alimentos, além de derivados de leite, uma que está muito na moda agora, que são os probióticos, prebióticos, né? Então, hoje os pacientes procuram iogurte, alguns iogurtes específicos, ricos em lactobacilos que existem no mercado, com o objetivo de regularizar a flora intestinal, de melhorar a prisão de ventre, né? E o trabalhador, Cíntia? Eu acredito que um dos grandes desafios dele é manter uma alimentação saudável no seu dia a dia corrido e no ambiente de trabalho. Ele consegue manter essa alimentação saudável nessa correria? É possível, mesmo comendo fora de casa? Sim, ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, em tomar um bom café da manhã ao sair de casa. Se ele tiver condições de fazer pequenos intervalos no meio da manhã, no meio da tarde, para comer uma fruta, tomar um suco, beber água também durante o dia, ajuda bastante. Levar frutas para o trabalho seriam opções que eu ajudaria. E aquele trabalhador também que se alimenta e logo já está indo para a sua função. Isso não é aconselhável, né? Precisa ter um descanso. Não necessariamente um ambiente para descanso total, para um sono, coisa assim, mas um repouso pós-prandial, que a gente diz. Depois da refeição é importante, porque depois que ele se alimenta, a energia toda do corpo está no estômago para que ele faça a digestão. E, doutora, por falar em produtividade, de que maneira a empresa pode estimular e incentivar essa alimentação saudável? Bom, o estímulo à alimentação saudável ao trabalhador poderia se basear principalmente no que a empresa oferece nas refeições. Então, se dispõe de um refeitório, se isso vai ser ofertado ao trabalhador uma refeição balanceada, rica em salada, fruta, verdura, um arroz, um carboidrato, uma carne, uma proteína, uma sobremesa. O trabalhador deve evitar líquidos na refeição. Então, se for um suco rico em vitamina C ou água, no máximo um copo durante a refeição. Então, se for um trabalhador diabético ou um hipertenso, vai ter restrição de açúcar, vai ter restrição de sal. Se é um trabalhador que tem intolerância alimentar a glúten ou a lactose, que ele tenha as condições de ter uma alimentação que não tenham só alimentos de dieta geral, mas que obedeça às restrições que o trabalhador tem em termos de problemas de saúde. Além do que comemos, o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de álcool, cafeína, o estresse também podem prejudicar a digestão, correto? Com certeza. Bom, o tabagismo, o cigarro acaba também sendo ruim para a saúde, tanto para as doenças do aparelho respiratório quanto do aparelho digestivo. É um efeito de aumenta a irritação gástrica, mais gastrite, mais úlceras, também pelo estresse que você acabou de comentar, né? O trabalhador mais estressado, ele se alimenta mal, ele dorme mal, ele tem aumento de produção de suco gástrico e essa acidez faz mal para a sua digestão. O álcool é um dos fatores de maior dificuldade na digestão, porque ele tanto é um efeito irritante para o estômago, então gastrite e refluxo são sempre piorados na vigência de álcool. Sim. Né? E acaba que o trabalhador usa muito álcool, não necessariamente no ambiente de trabalho, mas como efeito relaxante. Ele teve um trabalho tão exaustivo durante Sim. o dia que a maneira dele relaxar é passando no boteco no fim do dia e tomando uma cervejinha, uma cachaçinha antes de ir para casa. E isso se torna um hábito, o consumo começa a aumentar e com isso vai atrapalhar a sua vida, a sua saúde ao longo da vida dele. Sim, e você comentou aí que às vezes o funcionário, o trabalhador, ele chega cansado no trabalho e aí tem aquele cafezinho. A ingesta do café com o estômago vazio faz muito mal. Então, em geral, para quem gosta muito de café, a orientação é que se tome misturado com leite ou após a refeição, né? O café à noite não é recomendável, porque como tem um efeito estimulante, ele pode atrapalhar o sono. Doutora Cíntia, muito obrigado por sua presença aqui no Almanac Saúde, viu? Obrigada a você. Bom, gente, daqui a pouco a doutora Cíntia volta aqui com a gente para responder algumas perguntas dos trabalhadores, tá bom? O bom funcionamento do sistema digestório depende de fatores como alimentação, bons hábitos e saúde mental. A nossa saúde vem em primeiro lugar.
Para as empresas, a consequência disso é um trabalhador mais disposto e engajado. O Brasil ainda não chegou ao cenário ideal, mas as coisas já estão mudando. Vamos conhecer agora o projeto de uma empresa que investe em alimentação balanceada e no controle de peso dos seus colaboradores. A Jaepel é uma indústria de papéis e embalagens daqui de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Como que foi a entrada da Jaepel nesse programa de alimentação saudável na indústria? Nós recebemos um convite da Federação das Indústrias do Estado de Goiás para que porque eles estavam desenvolvendo esse projeto através do SESI, que é o Serviço Social, e fomos contemplados com o convite para que pudéssemos participar desse projeto piloto deles. A gente fez um diagnóstico aqui dentro da Jaepel, em torno de 70% deles têm hábitos inadequados, junto com a obesidade ou sobrepeso. Nesse diagnóstico também a gente chegou à conclusão de que em torno de 30% tem alguma doença crônica não transmissível associada, diabetes, pressão alta ou até mesmo colesterol elevado. E a partir desse diagnóstico foram traçadas diversas metas e diversas ações para que haja mudança a longo prazo. Nós temos hoje cerca de 550 empregados, 410 participaram desse diagnóstico. Desse total de 400 pessoas foram selecionados 2 grupos, de 100 pessoas cada um, né? De um desses grupos, eles serviram como parâmetro para o comparativo dos outros 100, porque os outros 100 tiveram um atendimento direto. Então, são pessoas que tinham problemas de obesidade, problemas de diabetes, problemas de hipertensão, né, de colesterol, ou o que eles chamam de IMC, né, que é índice de massa corpórea também estivesse acima do normal. Aldemir, você trabalha aqui há quanto tempo? Há 4 anos. Sua função? Projetista. O projetista faz o quê em si? Ele liga a máquina com o restante da produção. Ele faz toda a tubulação, ligação elétrica, hidráulica, vapor, para deixar aquela máquina apta a produzir. Isso você vê que atrapalha um pouco a sua alimentação também? Com certeza, principalmente essa parte de mastigar mais lentamente. Eu comia muito rápido, em 10 minutos ou menos eu já fazia o meu almoço, a minha refeição. Agora, moderadamente, 15, 18, 20 minutos. A partir do momento que você tem um acompanhamento, você se policia para realmente fazer aquilo, né? Que é proposto, que está no programa. Tem as reuniões mensais que vêm avaliar o nosso desempenho, vem avaliando o que a gente está fazendo. Então, essa parte do monitoramento, da avaliação nossa, para mim foi o principal. Eu também senti essa diferença no ânimo, né, e no vigor. E você faz o acompanhamento junto aos participantes do programa? Isso. Então, eles saem dos seus locais de trabalho, fazem pequenos intervalos, vão até o nosso ambulatório, fazemos uma consulta individualizada com eles e veem qual a necessidade de cada um e da sua própria família para a mudança desses hábitos a longo prazo. E na sua casa, quais hábitos que você implementou? Principalmente verdura e muita fruta. O que você achou da iniciativa da empresa de colocar esse projeto aqui para os funcionários? Isso mostra que a empresa quer o bem-estar do funcionário, a saúde, a qualidade. A gente se sente mais motivado, mais valorizado pela empresa. Nós temos uma preocupação natural com a nossa população, com os nossos colaboradores, que é perceptível que algumas pessoas estão acima do peso, e dentro da nossa área de medicina ocupacional a gente sabe que algumas pessoas têm problema de hipertensão ou diabetes que seja. Então, uma coisa veio a calhar com a outra. Eu não tinha muito hábito de ir na feira toda semana. Eu ia esporadicamente. Agora eu vou toda semana para comprar as frutas, as verduras, não deixar faltar em casa, né? Esse tipo de alimento e não só o que antes a gente comprava, que era muito embutido, muito enlatado, né? Enfim. Então, fizemos uma troca bem legal, economia no orçamento. E eu acho que o principal, né, além da economia, realmente é ver meu filho crescendo e comendo da forma adequada. Nós temos um prestador de serviço, né, que nos oferece a refeição em todos os turnos, né, e ele disponibiliza para nós também a nutricionista, para que a gente tenha uma alimentação saudável, balanceada, que a gente oferece aos nossos colaboradores. A partir do momento que você oferece um bom ambiente de trabalho, você oferece
um bom relacionamento interno, você oferece uma boa alimentação, significa ter uma melhor produtividade, significa ter um ambiente melhor de trabalho, ter um clima melhor de trabalho, né? E as pessoas mais satisfeitas. E no final a gente faz o diagnóstico novamente e vê quais ganhos eles tiveram, tanto na saúde quanto nos hábitos familiares. Isso para vocês aprimorarem o programa, porque ele é um programa piloto. Exatamente. A gente começou ele aqui na Jaipel e a nossa intenção é multiplicar ele por outras indústrias. Então, através dele, a gente vai ver os nossos erros e qual a necessidade de modificá-lo para uma próxima indústria. Parabéns, Cecília, pelo projeto, que mais indústrias adotem uma alimentação saudável. Obrigada. Porque esse projeto está comprovando que mudar os hábitos alimentares traz mais produtividade e qualidade de vida para o trabalhador e para a sua família. Contar com o empregador para cuidar da saúde digestória ainda é raro, mas não vamos esquecer que isso também é nossa responsabilidade. A gente sempre conversa aqui no programa sobre a importância da prática de exercícios físicos. Como você sabe, os benefícios de se movimentar vão além da estética e podem ajudar, e muito, na digestão. Azia, gases e outros distúrbios podem atrapalhar o funcionamento do organismo. O esporte é um dos segredos para combater esses males. Se você não frequenta uma academia, não tem problema. Pratique caminhadas, suba escadas e se movimente em casa. Por que não? Uma sugestão é a pedalada no sol. Deite-se no chão, com as pernas juntas, elevadas e levemente flexionadas, mãos atrás da cabeça. Enquanto posiciona uma das pernas num ângulo de 90 graus, seu cotovelo oposto deve ser levado em direção ao joelho. Especialistas sugerem 2 séries de 20 repetições para cada perna. Você também pode praticar a postura da árvore, derivada da yoga. Fique em pé, com a coluna ereta e os ombros voltados para trás. Inspire e abrace um dos joelhos. Olhando para um ponto fixo à sua frente. Permaneça na postura por algum tempo. Indica-se 20 inspirações e expirações antes de alternar a perna. Existem profissionais que defendem um consumo maior de gordura e redução de carboidratos e açúcar. Ao mesmo tempo, é comum ler que se deve evitar comidas gordurosas. As dúvidas sobre esse assunto a gente tira agora com a gastroenterologista Cíntia Mendes Clemente, que volta aqui no estúdio para tirar dúvidas dos trabalhadores. Vamos lá, Cíntia? Vamos lá, a primeira pergunta. Tem alguma justificativa médica para o descanso fazer bem para a saúde depois do almoço? Bom, o repouso após a refeição, principalmente após o almoço, é muito importante, porque na verdade após a refeição está toda a energia do corpo focada para o estômago, né? Então, tanto a circulação está focada para que aquela digestão seja bem feita. Se ele conseguisse um período, não necessariamente de sono, mas de descanso físico, para que ele pudesse, a digestão dele ser bem feita, ajudaria muito. Eu acho, inclusive, que melhoraria a produtividade dele no trabalho no período da tarde. Perfeito. Vamos à segunda pergunta? Vamos lá. Quando a gente come muito ou está mal do estômago, beber chá ajuda? Bom, existe muito mitos em relação aos chás. Nós, gastroenterologistas, não temos uma recomendação formal de se deve ou não usar um tipo de chá específico para efeito digestivo. Então, existe, por exemplo, o chá de boldo, muito usado para quem acha que tem problema do fígado, mas não necessariamente isso vai ter alguns efeitos. Então, os chás naturais do dia a dia, o chá de cidreiro, camomila, ou mesmo o mate que o carioca usa muito, enfim, ele tem alguns efeitos benéficos para a saúde, ele não faz mal, não é uma alimentação. O mate, particularmente, ele é rico em cafeína, então ele não deve ser usado em uma quantidade muito alta. Agora, a preocupação do trabalhador, no sentido dele não achar que plantas ou ervas ou raízes são benéficas para a saúde em todas as instâncias, né? Então, planta também mata, planta também pode provocar doenças. Então, essas raízes que se diz que cura tudo, é preocupante. Nós, como gastroenterologistas, cuidamos das doenças do fígado e temos casos de hepatite fulminante porque o paciente tomou, o trabalhador tomou um chá que se dizia milagroso e era uma planta que, na verdade, fez mal para a saúde dele.
Então, evitar, e não existe uma recomendação formal Sim, do ponto de de que vista resolva, de né? que os chás vão resolver os problemas digestivos. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos lá? Afinal, bebidas com gás auxiliam ou prejudicam a digestão? Bebidas com gás prejudicam a digestão, porque na verdade o gás, junto com o alimento, junto com o líquido, favorece uma digestão mais lenta e mais ruidosa. Então o gás que está entrando também vai sair. E aí, ao tendar a pessoa ter ocultação gasosa daquele conteúdo do gás do refrigerante, ou da água com gás, ou da cerveja, faz ele refluir também suco gástrico, também ácido, e ele sente mal depois. Então, não é recomendável bebida gasosa, principalmente durante as refeições. E o que provoca também a pessoa se sentir cheia também, né? Exatamente. Muito líquido na refeição tem a sensação de que o estômago ficou mais distendido e a digestão mais lenta. Vamos à nossa última pergunta? Vamos lá? Comer muita gordura faz mal para o estômago e o intestino? Comer comida gordurosa também favorece uma digestão mais lenta. Não necessariamente vai fazer mal para o intestino em si, mas o que se sabe é que o alimento gorduroso ele demora mais a ser feita a digestão, tanto gástrica quanto intestinal. Ele demanda enzimas digestivas do pâncreas, da vesícula biliar. Então, um paciente, por exemplo, que tem cálculo na vesícula, ele deve evitar comida gordurosa, porque ao comer comida gordurosa vai ter o estímulo, a vesícula vai contrair, ele vai ter dor. A comida com excesso de gordura, ele pode favorecer hábitos intestinais mais soltos. Então, às vezes, o paciente, ao comer comida gordurosa demais, passa a ter mais episódios de diarreia ou de fezes menos formadas. A gordura, na verdade, é o que a gente menos deve comer, em todos os sentidos. Não é o que deve ter uma gordura mínima para ter um sabor, para ter uma textura no alimento. Mas evitar, Mas né? evitar. Tanto é que a sugestão sempre é grelhar, assar as carnes, né? Doutor, o leite ajuda a curar a gastrite? O leite é um alimento alcalino, então muitas vezes o paciente ou o trabalhador que sente uma dor no estômago, uma queimação, acha que ao beber leite ele alivia aquela dor. Na verdade, o leite, por ser alcalino, ele bloqueia o ácido e dá um certo alívio momentâneo. Só que o leite ele é rico em outras proteínas, como a caseína, que faz depois a digestão ficar mais lenta. Mas, na verdade, é um mito. Beber leite não necessariamente está sendo minimizado. Existe uma outra cultura que, essa sim, a gente sabe que responde. O paciente que está com queimação, com azia, com dor no estômago, ele bebe água gelada. A água gelada alivia. Mas aí a gente sabe que o gelo tem um efeito anti-inflamatório, então acaba tendo realmente o alívio. Cíntia, o que é um alimento alcalino? O alimento alcalino é um alimento não ácido, né? Como a gente tem o suco gástrico rico em ácido, a gente ao comer um alimento alcalino, ele vai estar rico em base, que é o oposto do ácido. Então, o pH do estômago, ele está ácido, ele está em torno de 1, 2. Quando você toma o leite, ele vai combater e vai trazer esse pH, que seria menos ácido, o estômago fica menos ácido. Teria o mesmo efeito, por exemplo, de estar tomando um antiácido e com isso inibindo a irritação da mucosa gástrica. Perfeito. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no Almanac Saúde, tá? Obrigada a vocês. E a gente fica torcendo para que você adote todas, ou pelo menos algumas das dicas de saúde digestiva que vimos aqui hoje. Porque o nosso objetivo é a sua qualidade de vida. Até o próximo programa. Até lá, Mari. E você aí de casa, siga com a saúde em mente e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.